gente espera certinho até aqui das 16 horas, né? Aí eu faço a pergunta e já passo para ti. Ok. Pessoal, a gente pode começar? Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar a banca, então, do Lucas Belloni, tá? Da Engenharia Elétrica. Lucas, são 20 minutos de apresentação, né? Para poder apresentar o teu trabalho. Aí, após 20 minutos, a banca, então, faz as suas perguntas do teu trabalho, né? A arguição. São mais 20 minutos, né? E após, então, nós vamos para uma outra sala virtual para fazer a avaliação, né? Do teu trabalho. Retornamos com o conceito, né? E aí depois é mais as tratativas da versão pós-banca, tá? Pessoal, vou colocar agora aqui o link, ó, das horas complementares, tá? Então, cada TCC assistido, né, equivale a uma hora complementar. Então, você tem que preencher esse documento aqui no chat, tá, para poder fazer jus a essa hora complementar, tá bom? O Lucas, tu já quer colocar na tela a apresentação? Não apareceu aqui? Não apareceu. Deixa eu tentar de novo aqui. Se agora foi. Agora foi. Então tá, Lucas, passo para te dar a palavra, né? São 20 minutos. Boa noite, pessoal, professores, João, Bruna e Lúcio, a todos que estão conosco. Eu sou o Lucas Belloni e vim apresentar meu TCC, que é o desenvolvimento de bancos de dados, de movimentos e gestos de mão através de sinais de eletromiografia. Bom, esse slide passa por 8 tópicos, começando pela introdução, depois problemas, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, resultados, conclusão e referências. Bom, esse trabalho pensou nas pessoas que possuem alguma deficiência física, que querem viver cada vez mais independentes. No meio científico, busca melhorar a qualidade daqueles que perderam algum membro do seu corpo. E bom, no mercado eles encontram soluções disponíveis de próteses, porém algumas são meio caras. E para casos de amputação na mão, é necessário criar um sistema para o usuário controlar a prótese. Bom, daí vem alguns problemas. Como adquirir os sinais eletromiográficos? Como extrair e rotular os sinais de acordo com seus gestos de mão? Como apresentar uma alternativa viável para facilitar a vida de uma pessoa com membro superior amputado? Bom, o objetivo desse trabalho buscou desenvolver um sistema que adquire, armazena e rotula os sinais EMG. Além de desenvolver um vídeo de apresentação de gesto de mão, realizar protocolos de aquisição de sinais eletromiográficos, integrar um sistema de aquisição de sinais e coletar os sinais eletromiográficos para o banco de dados e visualizá-los, e, por último, apresentar os sinais coletados através de gráficos. Bom, na revisão bibliográfica, coloquei na imagem esquerda a vista traseira dos músculos do antebraço, onde o ensaio experimental foi focado nessa parte, onde foi instalado os eletrodos nessa parte. Então, antes de compreender um pouquinho como funciona a prótese, é necessário compreender um pouquinho da anatomia humana, onde o cérebro ele emite através de neurônios motores para controlar as células musculares, né? Então, essas células musculares possuem a função de estimular as fibras musculares e, então, fazer a contração do músculo. Ao fazer essa contração, é gerada uma diferença de potencial, em uma escala bem pequena, de milivolts, e capaz que os eletrodos conseguem captar esse sinal. No lado direito, coloquei um exemplo de uma prótese de alto nível, da empresa Autobock, a prótese da Mil Plus, onde é uma prótese de mão colocada no antebraço do usuário. Ela tem 8 eletrodos, onde capta os sinais eletromiográficos e conforme a combinação desses 8 eletrodos, ele consegue identificar a real intenção de movimento emitido pelo cérebro do usuário. Aqui foi utilizado no lado esquerdo para aquisição de sinais a plataforma Bitalino, uma plataforma de hardware baseada em Arduino. Ela consegue fazer captação de movimentos em tempo real de biosinais
eletrocardiograma, eletromiografia, entre outros tipos de sinais. Então, coloquei ali na imagem, tem o bitalino, mais alguns periféricos, bateria, eletrodos. No lado direito temos o software utilizado para a gravação e visualização dos sinais, que é o OpenSignals, que também é da mesma empresa do Bitalino, que é a empresa Plux. Então, ela é capaz de fazer essa conexão com o Bitalino e consegue ler e gravar em tempo real também. Foi realizado o vídeo de modelagem, de animação de mão, de gestos de mão, no software Blender, que é aqui no lado esquerdo temos uma imagem ilustrativa do software, que foi realizado todos os exercícios nesse software. No lado direito temos o algoritmo, que foi baseado num projeto de detecção de movimento disponibilizado pela empresa Plux, no Biosignal Plux. O algoritmo compõe-se da linguagem Python, uma linguagem de programação, e com algumas outras bibliotecas inclusas. Foi a NumPy, que é uma biblioteca matemática. O SciPy é muito semelhante ao NumPy, porém com uma compatibilidade melhor com os pacotes de Matplotlib e Pandas. O Matplotlib, que é uma biblioteca gráfica, de plotagem gráfica. O Biosignals Notebook, que é um complemento às ferramentas de aquisição de biosinais do OpenSignals, e a biblioteca Pandas, que é voltada para análise de dados e modelagem de dados. Foi utilizado também o Jupyter Notebook, que é uma plataforma web capaz de computar códigos, principalmente em Python, onde é disponibilizado, visualizado a execução do código de uma maneira bem fácil e bem dinâmica, lembrando um bloco de notas. Então, passando para a metodologia, começando pela arquitetura do sistema, na etapa de adquisição de dados dos sinais, instalado eletrodos na superfície no braço do usuário, vai ser conectado o eletrodo junto ao Bitalino, o Bitalino vai ser conectado via Bluetooth no OpenSignals, o OpenSignals vai estar em paralelo junto ao monitor que gera os movimentos virtuais, o usuário vai ver esse movimento e vai repetir, imitar, de acordo com o vídeo. Ao final vai ser armazenado o resultado da coleta num arquivo de texto. Esse arquivo de texto vai ser lido na etapa de visualização, que já é o algoritmo executando pelo Jupyter Notebook. Após a etapa de visualização do sinal bruto, passa por uma etapa de rotulagem desse sinal, onde é exportado o movimento rotulado. Bom, a arquitetura do sistema constitui de utilizar um monitor e computador para gravação e visualização dos movimentos, o teclado e mouse como periféricos, o hardware Bitalino e os seus cabos e eletrodos eletromiográficos. Passando aqui para o módulo 1 de 2, que é o módulo de entrada. Primeiramente vai ser instalado os eletrodos na parte superior, vai realizar a conexão com o Bitalino, vai ter alguns ajustes de aquisição, caso necessário, que seria o protocolo de aquisição, que é um conjunto de boas práticas para facilitar a aquisição de sinais, que seja colocando o usuário sentado, colocando o braço de preferência apoiado numa superfície plana, procurar deixar o braço relaxado, limpar onde vai a pele, onde vai ser instalados os eletrodos, colocar e também raspar, caso necessário, tem algum tipo de pelo, alguma impureza. Então, e por último, é realizada a coleta de movimentos nesse módulo. A coleta de movimentos foi coletada com uma taxa de atualização de 1 kHz. O sinal dele é convertido em 10 bits. O alcance, né, do valor em ADC é de 0 a 1023. No lado direito temos o usuário fazendo a coleta dos movimentos, replicando o movimento no vídeo da janela direita, e na metade da janela esquerda ali temos o OpenSignals, fazendo a gravação e visualização do tempo em real. Bom, coloquei aqui a configuração bipolar, que foi a configuração utilizada nesse ensaio.
consegue perceber que são 3 eletrodos, um eletrodo de referência colocado na região do cotovelo, o eletrodo de positivo e negativo colocado na parte traseira do antebraço, um próximo do outro. Bom, coloquei aqui no lado direito os movimentos alvo de classificação realizado no Blender, são no total de 17 exercícios de movimentação, 18 gestos considerando o gesto de descanso. Então, cada exercício é composto por 6 repetições consecutivas. Cada repetição, o usuário tem 5 segundos para replicar e manter o movimento e 3 segundos para o descanso. O vídeo ficou bem extenso, ficou com uma duração de 18 minutos. Então, passando para o módulo 2, a apresentação de sinais, o algoritmo Jupyter Notebook vai executar o código e vai disponibilizar na tela o sinal bruto em IMG. Após isso, passa para a etapa de retolagem, que é diversas etapas de filtro. Então, passa por um filtro passa-banda Butterworth, retificação e suavização do sinal, envelopamento, operador de energia Tiger-Kaiser, regressão normal e comparação. Após esse processo de rotulagem, passa para a visualização dos sinais eletromiográficos, e após essa visualização é exportado os resultados mais relevantes para o banco de dados em TXT. Bom, nos resultados considerou realizar apenas 3 exercícios para ficar de maneira mais prática a execução e o desenvolvimento dos resultados. Os exercícios considerados foram o exercício número 1, que é o polegar para cima, o 2, que é o indicador e o dedo indicador e o médio estendidos, e o exercício número 6, que é o punho fechado. Ficou com uma duração bem melhor, com 3 minutos e 16 segundos. Bom, a primeira etapa do algoritmo foi a plotagem do sinal bruto, né? Então, o alcance de captação do sinal vai de menos 1,64 a 1,64 milivolts. O comprimento do sinal tem de 190 segundos, mais ou menos. Tem 18 ativações de movimentos e intercalando com repouso. Após isso, é iniciado o processo de rotulagem, que é aplicando o filtro Butterworth, onde atenua as frequências indesejadas acima de 300 Hz e abaixo de 10 Hz, passando para o próximo passo, que é o passo de retificação e suavização do sinal, onde a retificação passa a converter todos os valores em valores absolutos, ou seja, acima de 0, e a suavização passa em aplicar uma média móvel no sinal. Após isso, chegamos na etapa de envelopamento, onde o sinal é aplicado um filtro digital linear 2 vezes, uma vez de forma diretamente, a outra reversamente. Esse filtro ele consegue fazer com que o sinal fique acolchoado, digamos assim, digamos que evidencie melhor a característica do seu sinal. Temos aqui a etapa do operador de energia Tiger-Kaiser, talvez seja a etapa mais importante da rotulagem, onde o operador Tiger-Kaiser ele tem o objetivo de definir a energia necessária para gerar o sinal. Então, ele utiliza-se de 3 tempos adjacentes, seja ali na equação que eu coloquei abaixo, é o T mais 1 e o T menos 1. Ele vai ler aquele sinal de envelopamento e vai aplicar a cada ponto essa equação. O resultado está ali embaixo no gráfico, onde o sinal fica bem mais nítido, né? O gráfico ficou bem mais fino, permitindo e auxiliando para as futuras etapas, que é a etapa de regressão normal e a etapa de comparação. Chegando na parte de regressão normal, passa por diversos cálculos, utilizando o sinal TKIO. Ele faz uma regressão normal no sinal TKIO. Ele utiliza dessa regressão normal
e multiplica pelo desvio padrão do sinal TKO, e após isso soma com a média do sinal TKO. Esse limite 10 é a variável que é um valor limitante, ele vai ser utilizado na etapa de comparação, então deu um valor de 0,00244, passando para a última etapa de rotulagem, que vai ser utilizado esse mesmo valor para comparar o sinal TKO. É percorrido um laço no sinal TKO e compara aquele valor anterior, se é igual ou maior a ele. Né? Se o ponto do sinal TKO for igual ou maior a ele, é definido o sinal igual a 1. Caso contrário, o sinal é igual a 0. Aqui fica melhor de visualizar na etapa de todos os sinais. O primeiro gráfico temos o sinal bruto, o segundo sinal é de envelopamento, o terceiro sinal seria o resultado daquela etapa de comparação, onde é o sinal identificado por movimentação, ou seja, ficou bem definido aqui a ativação e relaxamento do exercício. No quarto gráfico temos o sinal rotulado, com o gráfico em vermelho, o gesto igual a definido para o exercício número 1, o gesto de nível 2 é o exercício número 2 e o gesto de nível 3 é o exercício número 6. E no último gráfico em azul temos a repetição do sinal, onde a repetição foi definido como um ativamento e um relaxamento, um repouso, considerando uma repetição, né? Então, a cada 6 repetições muda o exercício, então o nível de repetição vai de 1 a 6. Quando chega no outro exercício, é resetado para o nível 1 novamente. E aí continua. Aqui, por último, temos a exportação dos resultados, que é em arquivo de texto, onde a primeira coluna é o exercício, a segunda coluna é a definição, é a repetição do exercício, e a terceira coluna é o sinal bruto em valor em ADC. Bom, no cabeçalho temos os parâmetros utilizados para aquisição, o gênero do usuário, a idade dele, os dispositivos utilizados, os gestos, nomeado aqui, mas aqui foi no código tá de 0 a 3, e o label, que é o rótulo, que seria o nome das colunas, que é a classe, repetição e o canal MG, a taxa de atualização utilizada, a resolução em bits de cada coluna. Bom, conclusão do trabalho buscou com êxito, né, desenvolver um banco de dados de movimentos de gesto de mão através de eletromiografia, utilizando o seu banco de dados com uma taxa de atualização de 1 kHz, e por se tratar de um sistema experimental, ficou o mais simples e genérico possível. Bom, por se tratar de ser um sistema simples, teve suas limitações, tendo o seu ensaio experimental com apenas um canal de aquisição de sinal MG. O sistema depende bastante de intervenção humana, muitos cliques para executar o sistema, e com essas limitações surgiram sugestões para trabalhos futuros. O sistema com mais de um canal de aquisição, colocando outros canais em diversos pontos do antebraço, deixando o banco de dados mais rico, com mais informações. Aprimoramento do algoritmo, que utiliza aprendizado de máquina para classificar automaticamente o sinal. E também pode deixar, outra sugestão é deixar o sistema mais automatizado, fazendo com menos cliques o mesmo processo. Coloquei aqui as referências utilizadas nessa apresentação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Passamos agora, então, para a banca. Professora Bruna Lúcio. Se depois vocês quiserem eu mostrar o vídeo e também o arquivo de resultados, eu tenho aqui em pronto em mãos. Bruno, tu quer, concorda em mostrar agora para a gente, antes de... Claro, claro. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu trouxe aqui.
mostrar o que foi utilizado nos resultados, tá? Deixa eu botar aqui. Compartilhar a tela mesmo. Tá. Consegue enxergar o vídeo? Tá. Vou dar um play aqui. Ele é bem simplesinho, sabe? Ele faz o exercício, mantém por 5 segundos e relaxa por 3 segundos. E repete 6 vezes. Ele vai, deixa eu só não, mais adiante, né? Ele faz as 6 repetições, daí muda o exercício. Acho que agora vai mudar. Aí bota o outro exercício, número 2. Aí repete 6 vezes. Deixa eu passar mais adiante aqui, um pouquinho mais. Aí ele troca, então põe fechado. Aí vai até. Aí depois das 6 repetições ele acaba o vídeo. Eu tenho aqui o arquivo dos resultados. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui, né? A cada ponto do sinal, ele consegue identificar, ó, aqui é o exercício número 0, que é o exercício de repouso. Aqui a coluna da repetição, né? Então a gente sabe que ele está esse sinal equivale ao que o braço está em repouso e está na primeira repetição. Aí se pudermos, ele é bem extenso o arquivo em texto, né? Tem vários pontos. Temos, aí vai mudando as repetições e vai mantendo o exercício 1, aí depois vai para, depois de 6 repetições ele passa para o exercício 2 e por aí vai. O arquivo teve um total de, considerando o cabeçalho aqui, né, teve 38.133 linhas. Né? É que ali no slide é difícil de mostrar. Né? Mas é isso, pessoal. Compartilha com a gente. Bruna, por favor, pode começar. Obrigada, professor Lúcio. Eu inicialmente gostaria de agradecer a você, Lucas, a você, professor Olegário, pelo convite para prestigiar o trabalho, assistir à banca. Eu achei o teu trabalho, Lucas, muito bem desenvolvido. O tema é muito relevante. Só quem tem pessoas próximas ou mesmo familiares com algum tipo de mobilidade reduzida, né, sabe quão valioso é um simples gesto como conseguir segurar um copo, né, e ou segurar uma escova de dentes para fazer uma higiene bucal sozinha, para trazer mais autonomia para essas pessoas, né. Eu tenho na minha família e, nossa, é realmente cada pequeno progresso é muito valioso. Então, eu achei o tema muito relevante do teu trabalho. Eu fiz apenas algumas pequenas marcações aqui no texto. O texto está muito bem escrito. Você abordou no teu referencial teórico adequadamente todos os conceitos, né? Você abordou as ferramentas que você utilizou no desenvolvimento da tua metodologia. O teu trabalho ele tem uma boa leiturabilidade, ele não está extenso de ser lido. Pela quantidade de diferentes ferramentas que tu utilizaste, eu achei muito adequado. Em se tratando da tua apresentação, o timing foi excelente,
fechou 19 minutos e alguns segundos ali, né? Achei adequado o fato de você ter o vídeo para apresentar e esperar ali o término dos 20 minutos, porque senão é muita coisa para falar em pouco tempo, né? Com relação ali as figuras que tu utilizaste, Lucas, eu vi que muitas figuras elas estavam sendo referenciadas de literatura estrangeira. Então fica apenas uma sugestão, mas assim é algo muito, muito minucioso, né? Se você e o professor Olegário acharem que é válido de fazer uma adaptação de algumas figuras e apresentar os termos em português, mas eu não sei se é relevante, assim, né? Se seria necessário esse tipo de detalhamento. Com relação ao uso do português, você escreve muito bem. Eu não percebi nenhum detalhe assim que chamasse atenção aos olhos. Eu vi que você tomou bastante cuidado na escrita do teu texto, né? E inclusive pequenos detalhes, mas que acabam chamando atenção quando nós vamos ler o TCC, por exemplo, um espaço entre o número e a unidade de medida. E você tomou esse cuidado. Eu tenho apenas algumas perguntas mais para conhecer assim sobre o trabalho que foi desenvolvido. Eu vou trazer elas e daí, se tu puderes compartilhar um pouquinho conosco. Você mencionou ali com relação à etapa de pré-processamento, né? Na qual você utilizou ali o filtro Butterworth, utilizou um filtro de média móvel. Você poderia mencionar um pouquinho como foi esse processo de pré-processar esse sinal? Porque certamente há muito ruído, né? Eu imagino que até mesmo oleosidade que fica na pele deve impactar. Então, como você e o professor Olegário, como você, com o auxílio dele, definiu assim, olha, esse filtro vai ser melhor do que o outro, enfim, né? Sim, conforme mencionado na apresentação, a gente baseou num projeto já colocado no site da empresa Plux, o Biosignal Plux, e então lá tinha bastante coisa já. Então a gente meio que teve que adaptar conforme as nossas necessidades, o código, e tivemos que fazer algumas adaptações. No início foi bem complicado, pois por mais que a gente tenha uma familiaridade com o inglês, o código estava totalmente em inglês, tivemos que adaptar mexer em alguns parâmetros para fazer acontecer esse processamento. Principalmente alguns valores ali na parte da regressão normal, mas foi mais o João que conseguiu me auxiliar muito bem nessa parte, pois assim, assusta bastante na hora que, que a gente vê o código do projeto, né? Sim. Eu também coloquei aqui, Lucas, só para fins de conhecimento mesmo, quanto tempo durou, né, o desenvolvimento do teu trabalho e com relação aos problemas enfrentados, se você poderia comentar um pouquinho conosco? Claro, tivemos bastante problemas mencionado anteriormente, com um pouco do código ali, conseguir adaptar ele conforme as nossas necessidades. Um dos problemas que você mencionou também, que é a parte da aquisição, utilizando os eletrodos, que tem que estar bem limpa a pele, não pode ter nenhum pelo. E mesmo utilizando o protocolo de aquisição, aquelas boas práticas, nem sempre o sinal ficava bom, né? O João conseguiu me auxiliar numa parte crucial, que tem um problema de ruído quando eu fiz a aquisição do sinal, eu estava perto do computador. O computador, ele interferia no sinal do eletrodo. Então, as primeiras vezes eu fazia a coletagem
e o sinal saía completamente poluído, sabe? Então, eu tive que me afastar do computador para fazer uma coleta de qualidade para não ter aquela interferência. Então, foi bastante desafiador, por um bom tempo. Não sei contar em horas, mas foram bastantes. E como, assim, para fins de curiosidade, você pretende publicar o banco de dados que foi coletado? Porque eu imagino que o teu trabalho possa ser utilizado para o desenvolvimento, né, de soluções. Claro, Bruna. Eu pensei em publicar no GitHub, que é um repositório de códigos, e vou deixar referenciado lá, com o endereço certinho do link. Então, porque é bem relevante, assim, caso alguém queira aproveitar seja o sistema também, né? Eu vou deixar os vídeos dos exercícios, caso queiram reproduzi-los. E isso acredito que vai ajudar em trabalhos futuros. Lucas, novamente, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada pelo convite para assistir à tua apresentação. Obrigada a você e ao professor Olegário. Posso, João? Pode sim. Então, Lucas, João, obrigado pelo convite para participar da banca, né? Então, um assunto bem interessante, bem atual, né? Começar dando os parabéns pelo trabalho, pela orientação, João. Assim, conseguiram demonstrar e aplicar, né, uma metodologia para gerar esses sinais, para servir de referências para outros trabalhos, né? Então, é uma coisa bem complicada que tu falaste em definir um protocolo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que experimentar, testar, ver se, que a gente falaste dos ruídos ali, né? Então, essa é uma questão bem importante, porque tu quer que esse teu banco ele realmente seja as referências que estarão nele sejam referências válidas para os diversos exercícios que tu mostraste ali, né? Então, assim, Lucas, que nem a Bruna já ressaltou, né, o teu texto tem muito pouca coisa, assim, que eu comentei aqui, né? Pequenas coisas de pontuação, sim, mas tu escreve muito bem, o texto estava muito bem organizado, né? Depois eu te passo o documento, então, se ficar dúvida sobre isso, aí pode me contatar, né? Alguns pontos assim, que eu acho interessante trazer para cá para a gente discutir, talvez, ou finalizar, né? Eu acredito que no teu resumo tu poderia ter colocado um pouquinho mais dos teus resultados, né? Então, o teu resumo ele fecha ali, né? 17 exercícios, tudo, mas eu acho que é importante trazer aquilo que tu comentaste nos resultados para cá, tá? Porque a partir desse resumo que as pessoas vão selecionar o trabalho como referência. Então, isso ficou bem resumido mesmo, né? Eu vou adicionar mais um parágrafo aí com fechamento, tá? Então, é uma coisa interessante. Aí, outra coisa que eu notei, talvez introduzir umas figuras aí, mas que a Bruna falou, conversa com o João, ver se é relevante para o trabalho, né? Adaptar as figuras, não usar elas direto da fonte. Tua introdução ficou muito boa, gostei, né? Aí, o objetivo geral ficou bem claro. E lá no fechamento, tu retoma esse objetivo, tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Tu fecha, né? Um comentário que eu ia fazer é a respeito dos objetivos específicos, tá? Os teus objetivos específicos aqui estão como muito na só a forma escrita, tá?
tu atingiu ou chegou nos teus objetivos específicos, né? Eles estão descritos como etapas do trabalho, né? Eu mudei um pouquinho a forma de escrever, eu sugeri aqui, né, para eles serem contribuições do trabalho, coisas que tu chegou, que tu validou e que tu viu que era possível fazer ou que ajudaram a chegar no teu objetivo principal, né? E aí uma outra coisa que chamou atenção foi no teu último objetivo específico, no E, né? Tu fizeste quase um parágrafo do objetivo específico, tá? Eu sugiro não explicar nesse momento, tá? Tu explicou ali o que era o Jupyter Notebook, rotulagem e tal. Não explica aqui. Só diz, vou fazer isso. Tá? Leva essa explicação lá para dentro da tua metodologia. Tá? Para ser bem sucinto aqui. Porque, eu quero fazer, meu objetivo geral é esse, e para chegar nisso eu tenho que fazer isso. Tá? Para facilitar a vida de quem for ler. Depois, no decorrer do texto, ele vai entender o que é isso que tu tá usando. Tu delimitou bem o trabalho, então foi legal, né? Tua revisão bibliográfica eu achei muito boa, né? Então, tu trouxeste tudo o que é necessário para entender o teu trabalho, mesmo para uma pessoa de fora, um leigo. E aí, a tua metodologia, ok, né? Só que eu fiquei com umas dúvidas, tá? Aí eu não consegui, nem aqui na apresentação tu falaste sobre isso, né? Então, tu fez toda aquela etapa que estava descrita no teu fluxograma. Eu achei isso muito bom. Trouxe um elemento visual ali no início da metodologia, depois explicou. Mas a minha dúvida foi o seguinte. Fizeste 6 repetições de cada exercício. O que tu levou em conta ou tu não levou, né, para considerar que uma aquisição era válida? Como tu falaste, eu tive muito problema com ruído, tive muito problema com outras interferências externas, né? Tu repetiu essa aquisição de seis repetições mais de uma vez, comparou elas, ou tu delimitou limiares para dizer, esse sinal aqui ele não vai para o banco porque ele não representa, ou esse sinal aqui, ou ele foi sempre considerado, foi para o banco, né? Isso que não ficou claro para mim, tá? Eu gostaria até que tu colocasse talvez um parágrafozinho ali explicando como é que foi isso. Positivo, Lúcio. Bom, foi as primeiras aquisições, eu não percebi na hora os ruídos, porque era a minha primeira vez adquirindo sinal, então não tinha meio que um parâmetro para verificar se estava bom ou não. Aí eu acabei mostrando pro João. O João disse que não estava legal. Aí ele me mostrou diversos exemplos de sinais com uma boa qualidade. Então, a partir daí, eu consegui ter um norte, digamos assim, de como ficar bom ou não, se está bom ou não o sinal. Então, tive que, comentando a mesma coisa com a Bruna, né? Tive que me afastar um pouco do computador e tal. Mas o que demorou também foi a calibração, né, meio que mexer os parâmetros dentro do código para atingir uma ativação e repouso, uma detecção de ativação e repouso do sinal de maneira satisfatória. Então, acho que eu não tenho em mãos aqui, até peço desculpas, ia demorar muito para achar. Mas o sinal, aquele terceiro gráfico que mostra ativação e repouso do sinal, 0, 1, ele estava, às vezes ele ficava a 0 e 1 em diversos momentos, meio que bastante oscilações, e não aquela oscilação prevista, né? Então, eu acho que é isso, né? Teve que ajustar bastante e eu acho que tem razão. Faltou eu documentar isso, essa dificuldade. Não, legal. Então,
Já me esclareceu, né? Tu fizeste uma forma de filtragem visual, Uhum. pelo que a gente foi isso, né? Então, só adiciona isso no teu trabalho, né? E aí, tu levantaste uma coisa agora que eu achei bem importante ressaltar também, né? Esses teus parâmetros de calibração, né? Tu tem que fornecer junto com o teu banco, tá? Então, isso tu documenta lá junto, ou num cabeçalho, ou num documento de explicação sobre o banco, tá? Que eles são bem importantes, porque se alguma pessoa usar outros parâmetros de calibração, provavelmente vai ter resultados diferentes, né? Então, mas beleza. Então, essa era a minha maior dúvida, né? Como tu considerar os sinais válidos. Tá esclarecido, né? Sua sugestão é colocar no texto um parágrafo, uma frase que seja para dizer isso. Mas, assim, são pequenos detalhes de texto mesmo que eu anotei aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Tá, a metodologia não tem mais nada, análise de resultados, ok. E as tuas sugestões de trabalhos futuros, né? Então, eu entendi, uma grande limitação que tu teve também, né, foi o usar apenas um canal. Tá? Então, Positivo. tu acha que isso, como está aqui, sugestão, tu acha que isso, ou aquisição com mais canais, mudando a pergunta, ela faria uma diferença muito grande nessa rotulagem? Deixaria, digamos, com mais canais, aumenta a possibilidade de fazer mais coisas. Por exemplo, com mais canais, a gente, como eu comentei naquele exemplo de prótese de mão da Autobock, lá, o Mi Plus, ele utiliza-se de 8 eletrodos, né? E isso aí, como é que eu posso explicar? É bastante informação para reconhecer, conseguir identificar a intenção de movimento do usuário. Um canal é muito difícil de identificar o real intenção de movimento do usuário. Ou seja, um polegar para cima e um polegar e o dedo indicador e o dedo médio, talvez esteja a mesma característica naquele canal. Tá, entendi. Então, ficou bem limitante. Então, por isso que eu fui até a etapa de rotulagem. Mas se tivesse mais canais, poderia até chegar numa etapa de classificação já do movimento. Tem tudo Que seria já a identificação dele. Entendi a limitação do diferenciar o movimento com apenas com esse um canal é bastante difícil, né? Precisa mais de informação para classificar, diferenciar. Não, perfeito, Lucas. Eu acho que da minha parte esses pontos que eu comentei aqui, que eu poderia contribuir no teu trabalho, né? E mais uma vez, parabéns. Obrigado, Lúcio. Obrigado, professora Bruna, professor Lúcio. Queria deixar um convite agora para o pessoal que está assistindo aqui, né? Que esse trabalho do Lucas, ele é uma etapa, né, de um grande projeto que a gente está ainda perseguindo pela frente, né? E aí temos outras etapas a serem ainda conquistadas, né? Com relação a essa parte das próteses, né? Então, a gente tem ainda uma etapa de reconhecimento novamente, de fazer um reconhecimento de gestos, né? Então, a partir do trabalho do Lucas, né, que a gente tem agora os vídeos, né? A gente tem todos os vídeos gravados dos 18 movimentos, 17 movimentos mais o repouso, né? Então, agora a gente vai passar a etapa de ter mais voluntários, sejam voluntários amputados ou não amputados, né? Para gerar um grande banco de dados, e aí, a partir disso, a gente prototipar uma prótese nova, né? Ainda em open source, né? E aí, a partir disso, a gente tem, então, um projeto, né? Então, um protótipo, né? Para fins comerciais ou até mesmo para fins sociais. Tá? Mas essas são outras etapas que a gente tem ainda que percorrer, né? E para isso a gente precisa de outros alunos, né? Desenvolvendo TCCs, extensão científica, né? Para poder, então, fazer continuidade desse trabalho do Lucas. Pessoal, então agora a gente passa para uma outra etapa aqui, que é a parte da avaliação, né? Então, o pessoal da banca aqui vai para uma outra sala, a gente faz a avaliação e a gente retorna em seguida, tá bom? Então, já voltamos.
Então, Lucas, finalizamos aqui tua avaliação do TCC, tá? Então, a gente dá o conceito, né? Então, a gente tem agora a chamada versão pós-banca, né? Com os ajustes do TCC, né? Então, o professor Lúcio e a professora Bruna vão te enviar o PDF, né? Com os ajustes. E a gente tem até a próxima semana para, então, fazer as modificações no texto, né? Vamos conversando até segunda-feira, né? Para fazer a entrega final, né? Então, a gente faz as modificações no texto, e aí tu me envia essa versão, a gente, né, faz os apontamentos, faz as revisões, como a gente também fez durante o semestre, né? E aí depois vai ter lá no Moodle uma aba da versão pós-banca para fazer postagem, tá? Aí, junto a essa postagem do TCC, tem mais lá um arquivo, né? Se tu autoriza ou não a publicação do TCC. Tá? Então, lá tem certinho qual é o documento que tem que, então, fazer o download, preencher e postar, então, os dois arquivos, o TCC e mais esse arquivo, tá? Então, finalizamos tua avaliação aqui. Então, foste aprovado por distinção. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Lucas. Obrigado, O pessoal. trabalho estava muito bom mesmo, só pequenos detalhezinhos. Obrigadão. Agradeço todo Parabéns, mundo que... Lucas. Agradeço a todos vocês, professores, João, Lúcio e Bruno. Agradeço a todo mundo que está aqui conosco, teve a oportunidade de assistir o meu trabalho. Fico muito grato. Obrigadão mesmo. Então, tá, pessoal. E aí, como eu comentei anteriormente, né? Precisamos de mais voluntários, mais alunos, né, de TCCs, né? Para a gente poder fazer as próximas etapas do trabalho do Lucas, né? Então, já temos algumas etapas anteriores ao Lucas, né? E agora a gente tem mais algumas ideias pela frente. Então, né, nos procurem para poder, então, iniciar ou continuar o trabalho aqui a partir do ponto onde o Lucas parou. Professor Lúcio? Não, só agradecer o convite, né? Como eu falei antes, o trabalho foi muito bom, Lucas, dar os parabéns mais uma vez. Obrigado, pessoal. Muito feliz. Então tá, pessoal, finalizamos então aqui a banca, oficialmente. Então, boa tarde a todos, até mais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mais. pessoal. Até mais.